Bom dia, meus amados. Hoje é uma segunda-feira, dia 23 de fevereiro de 2026. Vamos para mais um vídeo de perguntas e respostas. A primeira pergunta de hoje diz o seguinte: por que pessoas estão na solidão, tanto jovens quanto idosos, e não se realizam em seus relacionamentos? Na verdade, os relacionamentos são mecanismos do polimento da alma. A maior parte das nossas falhas, os karmas de vidas passadas, estão baseados em relacionamentos. O relacionamento com o marido, com a esposa, com o pai, com filhos, com irmãos, relacionamento com o meio que se vive, com a comunidade, com os colegas da escola de trabalho, o relacionamento com a natureza, com qualquer coisa que exista, e principalmente também relacionamento consigo mesmo. É muito difícil encontrar uma maneira de falhar em alguma ação que não seja uma ação onde há relacionamento com algo ou alguém. Vamos imaginar que um ser humano estivesse morando sozinho. Ele não teria com quem cometer qualquer crime, por exemplo. Ele não teria relacionamentos com ninguém, a não ser com a natureza e consigo mesmo. Então, é óbvio que nós estamos no final do ciclo de provas e expiações aqui na Terra, e as almas, antes de encarnar, fazem a verificação das vidas passadas para ver aonde ainda precisam ser corrigidas. E encontrando ali lacunas ainda na questão relacionamento, a alma projeta para o seu futuro, a sua próxima encarnação, situações de relacionamentos onde ela vai poder harmonizar aquilo que está ainda em desarmonia. É assim que nós ajustamos o karma, resgatamos o karma, as pendências. Então, se nós estamos na última encarnação, na condição de provas e expiações aqui na Terra, a alma antes de encarnar sabia disso e colocou para ser trabalhado como meta a ser cumprida o ajuste nos relacionamentos. E uma vez aqui encarnada, mesmo que esqueça do seu plano, as situações vão acontecendo para que ela possa fazer esse ajuste. Então nós vemos hoje uma crise de relacionamentos bastante acentuada em todas as seções da vida, em todas as comunidades, em todas as famílias, em todos os lugares. Porque é a oportunidade de ajustar. Já foi dito aqui outras vezes que a lei do retorno não é um castigo, é uma oportunidade. O próprio karma é uma oportunidade de ajuste. Se a grande dependência está relacionada nos relacionamentos nossos de vidas passadas, é óbvio que nesta vida nós vamos ter grandes eventos que nos oportunizam a harmonizar as pendências nos relacionamentos. E os relacionamentos, como se entendia de um modo geral, não são apenas homem e mulher, marido e esposa, mas sim com qualquer pessoa. Então começa desde criança a oportunidade de ajustar relacionamento de pais, filhos, dentro da família, irmãos. E depois, no tempo certo, na fase mais adulta, os relacionamentos afetivos de casais,
e profissionais, enfim, dentro do seu tempo. Se não surgissem essas dificuldades nos relacionamentos, não teríamos a oportunidade de ajustar. É preciso que aconteça um fato para que nós possamos trabalhar esse ajuste. Muitos têm medo de relacionamentos, então são infelizes na solidão, porque inconscientemente aquela alma sabe que o grande dilema está no relacionamento, então ela evita, mesmo que não saiba o porquê, mas ela evita por uma razão que ela conscientemente desconhece, mas inconscientemente sabe. É fugir da prova. Então tem as pessoas que estão em relacionamentos e estão infelizes, porque está no tumulto do ajuste. E tem aquelas pessoas que estão infelizes porque não conseguem ou não querem por temer um relacionamento. Fogem da responsabilidade. Muitas pessoas que eu atendo individualmente estão nessa situação e a pergunta que eu faço sempre é: por que tanto medo? Por que medo de um relacionamento? Ah, porque eu tive vários relacionamentos e nenhum deu certo. Porque a lição ainda não foi terminada, não foi aprendida. Mas no momento que a lição está realmente assimilada, o relacionamento vai dar certo. Ali entra mais uma outra questão. As pessoas dizem, mas e eu tenho medo que não dê certo, porque já foi uma, duas, três tentativas e nenhuma funcionou. Então eu não vou tentar mais. E eu sempre digo para as pessoas, medo do quê? Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo. Permita-se. Permita-se. Experimente. Se não dá certo, o que pode acontecer? Voltar a estaca zero? Não deu certo porque não é a pessoa adequada ou porque tem um ajuste e esse ajuste sempre é evitado para não criar discussões. E na verdade não é preciso evitar e nem discutir, é preciso compreender por que esta situação traz tanto desconforto. O que falta aprender ali? Ah, mas eu dependo do outro para ser feliz. Não, você não depende de ninguém para ser feliz. Nós não viemos para uma vida dependendo da sorte. Nós viemos com todas as condições, todos os recursos, todas as ferramentas para concluir o aprendizado sem depender de ninguém. Nós precisamos dos relacionamentos para criar a situação do ajuste. Mas não precisamos do relacionamento para serem felizes e nem infelizes. Quando nós compreendemos a lição que surge no momento que há um atrito, compreender a lição e assimilar acaba com a dívida. E não tendo mais dívida, não é preciso mais passar pela situação desconfortável. Lembrando que sempre que há um desconforto, uma dor, é uma mensagem dizendo: você tem uma lição ali. Aprenda a lição e passe a régua. Não precisa ficar vivendo a vida inteira aquela situação. Pode ser uma situação de um dia, de uma hora, de um mês, mas ela passa. Fugir da responsabilidade, fugir do desafio, só vai retardar o tempo de bonança
Vai deixar de viver a vida de uma forma mais razoável, mais feliz? Nós podemos ser felizes mesmo tendo os karmas, porque compreender e aceitar a situação, de fato, consciente, já elimina o karma. Sentiu para entender que ali tem um ajuste. É só isso. Por isso que o karma está sendo extinto, porque ele não precisa ser para toda a vida. Então, por que pessoas estão na solidão, tanto jovens quanto idosos? É porque as pessoas têm medo. Têm medo da realidade que precisam enfrentar, preferem a solidão, se isolam. Nós viemos aqui não para sofrer, nós viemos aqui para cumprir tarefas, e relacionar-se é uma tarefa. Como nós podemos aprender uma lição se não fazemos a aula daquela lição? Lembrando ainda, mais uma vez, que nós somos almas numa escola de almas, como se fôssemos os alunos dessa escola. Nós não viemos aqui para deixar o tempo passar, nós viemos aqui para aproveitar o tempo que temos para aprender aquilo que ainda falta. E a solidão não vai ajudar em nada. É uma fuga. Fugindo das lições. É claro que não está fácil conviver nesses tempos atuais com outras pessoas, porque nós estamos também vendo a separação do joio e do trigo, que nada mais é que uma metáfora que exemplifica a separação das consciências, a consciência mais elevada que vai ascensionar e aquela que não vai ascensionar. São opostos. Se vivemos o tempo todo na dualidade, nas polaridades, neste planeta Terra, obviamente agora estamos vendo duas polaridades distintas, que são frequências de consciência. Aquele que está na frequência da ascensão está num nível de entendimento, de consciência, totalmente diferente daquele que está na frequência da consciência que não vai ascensionar e que vai para o exílio. É como o dia e a noite, não tem mais como andar juntas, elas têm que ser separadas porque não tem outra hipótese. Se o dia e a noite pudessem ser misturados, nós ficaríamos num termo intermediário, nem luz nem sombra. Por isso que a própria Terra, no seu ciclo de 24 horas, nos mostra a dualidade, as polaridades, o que sempre existiu aqui nesse planeta. Luz e sombra. As consciências que já estão sendo iluminadas de uma forma definitiva para a ascensão, estão se posicionando num nível de luz permanente. E as outras continuarão a sua caminhada no mundo de provas e expiações. Compreender isso evita que entremos na discussão e no tumulto, porque é impossível você conviver hoje querendo fazer valer a tua opinião, o teu conceito. Todos acham que estão com a razão. De um modo geral, sim, porque aquilo que eu entendo é a minha razão, aquilo que você entende é a tua razão, aquilo que o outro entende é a razão dele. E internamente todos nós achamos que estamos certos, que estamos com a verdade. Porque foi o resultado da soma de todas as encarnações, aquilo que já agregamos na nossa consciência. Cada um fez uma caminhada muito longa, centenas
alguns com mais de 1000 encarnações. E é óbvio que ele se acha completo, porque o ciclo termina, mas a consciência não está pronta. Algumas estão ficando prontas, outras não vão ficar prontas. E aí começa a separação por frequência, por vibração, e a solidão é parte deste isolamento. Muitos até não evitam os contatos e os relacionamentos, mas se sentem solitários, porque se você está entre pessoas que pensam completamente diferente, é como se você tivesse ficado isolado do grupo. Então a solidão, ela é uma sensação, não é uma realidade física, mas uma sensação de isolamento. E isso está também afetando bastante as almas que estão encarnadas agora. Enfim, compreendendo tudo isso, nós podemos conviver sem nos sentirmos solitários. Veja o drama e não faça parte do drama. Muitas vezes foi dita essa frase. Agora é o final de ciclo e é óbvio que nós vamos ver o drama. O espetáculo está no seu auge. Mas nós temos que assistir isso como se fosse assistir de fora, da arquibancada. Porque nós já fizemos o papel de mocinho de bandido, o personagem em cada encarnação nós já vivemos, então não é preciso repetir novamente, apenas observar. Vamos então para mais uma pergunta. Essa pergunta aqui, ela começa assim: Me llamo Yadira, soy cubana. O resto da pergunta eu vou traduzir para que vocês possam entender. Então, essa Yadira, que é cubana, que é seguidora aqui também do canal, perguntou: se passamos para a quinta dimensão quando desencarnarmos, voltaremos para a quarta dimensão outra vez para fazer novos projetos encarnatórios? Vamos então responder esta pergunta. A quarta dimensão é parte da terceira dimensão, não é da quinta dimensão. A quarta dimensão é a dimensão de consciência que as almas que vivem fisicamente, materialmente, em corpos físicos na terceira dimensão, vão quando desencarnam para ter uma expansão de consciência, porque dimensões são dimensões de consciência. A quarta dimensão, a alma tem uma consciência muito mais expandida do que a terceira, então ela consegue lembrar das vidas passadas e também saber do futuro. Então ela sempre desencarna quando está na terceira dimensão, depois de um tempo de vida, para avaliar a sua caminhada, o seu aprendizado. Esta autoavaliação permite que ela faça um plano encarnatório na sequência para colocar lá itens ainda necessários no aprendizado. Provas, expiações, resgates, tudo o que ela precisa. Agora, no tempo final desta transição planetária da Terra, as almas que estão com a consciência mais expandida, elas vão atingir uma frequência de quinta dimensão, que aí nós chamamos de ascensão. Por que ascensão? Porque ela sobe um nível de consciência acima da quarta. Ela não vai mais pertencer à terceira e nem à quarta. Ela vai na quinta. Obviamente, na quinta dimensão, ela está muito mais avançada em termos de consciência do que na quarta dimensão, que é onde a alma ia antes da ascensão, após o desencarne. Na quinta dimensão, ela tem a consciência expandida o tempo todo,
mesmo vivendo na matéria, num corpo físico, ela não precisa voltar para a quarta, o que seria diminuir a sua consciência. Até porque na quinta dimensão, a alma encarnada aqui na Terra, ou em outros mundos de quinta dimensão, não é mais mundo de provas e expiações, então não precisa mais ter o véu do esquecimento. Sem o véu do esquecimento, a alma sabe o tempo todo o que ela está fazendo, o que ela fez de certo, o que fez de errado, porque ela não tem mais a condição de erro tão forte quanto na terceira dimensão. Ela sabe conscientemente sempre o que é e o que não é necessário, possível, lícito. Ela tem uma outra consciência. Nós temos que entender isso. Mesmo que não saibamos até que ponto isso vai ser em termos de profundidade de conhecimento, mas é tão incrível que eu já disse que a consciência, que aqui era 1%, 2% no máximo, vai estar na faixa de 79% da capacidade do nosso cérebro humano. É muita consciência para que se possa entender agora ainda na limitação. Mas nós vamos entender isso no tempo certo. Na quinta dimensão, a alma não precisa desencarnar. Ela não vai mais morrer. Vai ter ainda uns tempos, alguns milênios ali, os primeiros milênios da nova Terra, que parece que ali, pela informação que eu recebi, uma hipótese, vamos supor que o ser humano está lá com 900 anos e o corpo já está um pouco desgastado, porque ele ainda vai aumentar a sua frequência até a nona dimensão na nova Terra. Então ele tem ainda um certo desgaste nos primeiros tempos. Então, quando tem um desgaste já mais ou menos avançado, a alma sente a necessidade de trocar o corpo, então ela troca o corpo conscientemente. Ela faz a desmaterialização do velho corpo e materializa um corpo novo. Como você trocar de roupa. É a mesma coisa. Então, espero que essa pergunta também tenha sido respondida, porque a partir da quinta dimensão não precisa mais voltar para a quarta. A quarta e a terceira vão ser extintas aqui da Terra. No momento que a Terra finalizar a transição planetária e entrar na quinta dimensão de consciência, a terceira e a quarta vão existir, porque existem ainda talvez reinos, como hoje, por exemplo, a Terra tem a primeira dimensão, a segunda, e a terceira e a quarta. E agora vamos ter a quinta. Mas não é preciso que a alma volte. Isso chama-se evolução. Evolução dos mundos, evolução das consciências. Vamos para mais uma pergunta. Se as almas reencarnam muitas vezes a fim de evoluir, então nunca poderão ser, numa vida, boas pessoas e noutras más pessoas? Essa pergunta até eu tive dificuldade de entender o contexto dela, mas vamos ver aqui. Se as almas reencarnam muitas vezes a fim de evoluir, e é verdade, né? As almas reencarnam para evoluir. Se ela não reencarnasse, ela não evoluiria. É como o aluno que não vai na escola. Mesmo que ele termine uma série, ele precisa voltar lá, seguir. Se ele começou a estudar no mês de fevereiro, ele precisa seguir até o final do ano para completar a série e aprender. Se ele não voltar para a escola, não vai aprender, não vai evoluir. A alma é a mesma coisa. Ela evolui enquanto está encarnada. Por isso, ela desencarna, reencarna. O desencarne é para fazer avaliação e a reencarnação é para continuar o seu aprendizado que ela mesma se propõe para a próxima encarnação. Então aqui a pergunta diz, se as almas reencarnam muitas vezes a fim de evoluir, então nunca poderão ser numa vida boas pessoas e noutras más pessoas. Eu entendi assim a pergunta. Eu digo que
toda encarnação, a alma, ela exerce um personagem que ela mesma estipulou para si própria. Antes de encarnar, ela fez um projeto. Nesta vida eu vou ser uma boa pessoa. Ou então, nesta vida eu vou praticar aquelas experiências que são a minha sombra. Porque não existe boas pessoas e más pessoas. Existe a luz, existe a sombra. O amor e a falta de amor. A ausência de amor. Então, ou você vive no amor ou vive na ausência do amor. São as polaridades. A luz e a sombra, as polaridades. Nós entendemos como o bem e o mal, obviamente, mas é luz e sombra, amor e ausência de amor. Eu diria que dentro de uma encarnação a alma vive as duas coisas, ora na luz, ora na sombra, porque é quase impossível a alma evoluir se ela ficar só na sombra, por exemplo, ou só na luz. Se uma alma vem para uma encarnação e ela vive a vida inteira na luz, ela não mudou nada. Porque ela tem que trabalhar a matéria escura, que é a sombra. É o molde das ações, onde ela vai evoluir, onde ela vai entender a vida, ela vai praticar. Porque nós estamos num mundo de dualidade, de polaridades. Nós temos que entender que cada ideia, cada pensamento, cada intenção, sempre tem dois lados. A luz e a sombra. Entendendo isso, nós vamos também compreender a vida. A alma vem, ela colocou lá as suas provas, as suas expiações. Então ela tem os momentos de iluminação e tem os momentos também de escuridão. Mais ou menos assim são todas as encarnações. Algumas almas têm um plano para fazer uma missão. Então ela faz mais a missão do que o resto do aprendizado. Mas são planos de alma, não dá para colocar aqui como padrão nenhuma coisa nem outra. A alma não faz nenhuma projeção dela para vir e ser uma má pessoa. Ela vai experienciar as provas que ela precisa. Ela vai exercer o papel, o personagem de uma má pessoa, uma má alma, enquanto encarnada, para experienciar uma lição que ainda falta, ou então uma prova que ela é submetida, e vencer a prova e não praticar o mal. Por isso que esses dias também alguém perguntou, e eu já respondi isso, a alma faz um plano de alma para ser má enquanto encarnada? Não, ela nunca faz um plano para piorar a sua condição evolutiva. Ela sempre faz para melhorar a sua evolução. Mas passar pelas provas também é evoluir. Então ela coloca provas. Às vezes ela não passa. Então ela falha. Foi um projeto de alma? Sim, mas o projeto era passar na prova e não cair na armadilha. Vamos aqui para mais uma pergunta. Como aconteceu a primeira encarnação aqui na Terra? Foi Adão e Eva? Ou vieram dos macacos? Esta é uma pergunta complicada. É quase como se fosse dizer quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Como é que nós vamos saber como aconteceu a primeira encarnação? Eu acredito que não há como saber agora. Mais adiante, quando a nossa consciência estiver mais expandida, nós vamos saber exatamente. Mas temos alguns indícios através das orientações, das canalizações. Desde os livros mais antigos, como o livro do Kardec, por exemplo, a Gênese. Ali tem a formação do planeta. Mais ou menos aquilo que dá para entender.
porque tem muita coisa que ainda a nossa consciência não compreende, então não adianta dar informação. O surgimento do planeta, o surgimento dos primeiros tipos de vida, toda a formação da Terra por muito, muito tempo, alguns bilhões de anos. E só então, depois, a Terra ficou realmente pronta para receber vida animal e hominal. Os vegetais vieram primeiro. Os animais vieram e depois vieram os hominais. Porque o hominal ele tem uma alma diferente, uma consciência diferente. Como o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, as consciências estão limitadas, elas não têm como criar um corpo, materializar um corpo. A alma, quando começou a vir para a Terra, ela precisou de um veículo, de um corpo humano, humanoide. Então, o ser humano pode ter origem de várias maneiras, algumas teorias, mas o que mais se parece com a lógica e dentro da compreensão que nós temos da espiritualidade, se a alma precisava de um corpo humano, por isso somos humanoides, somos humanos, não somos nem animais, nem vegetais, nem minerais, que nós temos sim essências energéticas desses reinos também, porque tudo veio de baixo como uma evolução, mas as almas vieram já num estágio que estava pronto para receber, tinha condições, a casa estava arrumada para que as almas pudessem aqui começar o seu propósito, o seu projeto de evolução como humanos da Terra, na terceira dimensão. Então o próprio homem, talvez ele não tenha que ter vindo de um macaco, como algumas teorias dizem, porque ele é uma espécie diferente, o homem não é um macaco. E mesmo dentro dos macacos tem várias raças diferentes. Assim como tem, por exemplo, humanos, que nós vemos raças diferentes. Então o humano ele foi semeado em forma de semente, como tudo que existe aqui na Terra, pela luz e pelas consciências mais elevadas que tinham a missão de povoar este planeta. Então surgiu lá, num determinado tempo, um ser que foi evoluindo e foi tomando forma de um ser humano. Antigamente, inclusive, temos algumas informações científicas onde o homem era um animal selvagem, ele não tinha alma humana. Tanto que ele não andava nem ereto, ele andava de quatro patas como um animal. As mãos eram as patas dianteiras. Enfim, mais ou menos por ali. Não vamos aqui discutir teoria nem opiniões. Um animal que surgiu através da luz, das energias, através das sementes, porque tudo é semeado. Existe a semeadura através da luz. Quem semeia é a luz, e a luz traz a energia que vai desenvolver as espécies dentro das condições naturais de cada mundo, de cada planeta, de cada estrela. Este ser foi se desenvolvendo, chegou a um ponto que ele estava pronto para receber uma alma. Essa alma que nós somos, um fractal. A partir de um momento, muitos fractais vieram mais ou menos ao mesmo tempo para começar uma espécie aqui na Terra, diferente, racional. Mesmo que no princípio o ser humano raciocinava muito pouco, porque era um
tempo de aprendizado, de desenvolvimento. São fases, são ciclos. Isso aconteceu. Esta raça, pelo que eu tenho de informação, seria uma sexta raça. Então eu não sei outras raças antes disso, de outras formas. E também isso não tem tanta importância, nós vamos saber um dia, sem que ninguém precise nos contar. Mas o ser humano, essa raça adâmica, por isso chamo de Adão e Eva, é uma metáfora. É uma raça adâmica, é essa raça que existe hoje da humanidade da Terra. Surgiram mais ou menos há 1.500.000 anos. E foi evoluindo em ciclos, teve civilizações que avançaram, depois regrediram, depois sumiram, começaram de novo. Enfim, chegou num nível de desenvolvimento aos níveis de hoje que nós conhecemos. Porque agora chegamos também no final deste ciclo, vai tudo mudar daqui para frente. O ser humano evoluiu como corpo físico também, porque agora nós vamos inclusive ativar daqui para frente aquelas almas que vão continuar no planeta Terra, vão ter um corpo humano com os seus dons mais profundos através das fitas do DNA, as hélices, porque ele já está programado com 12 fitas, 12 hélices, e apenas 2 eram utilizadas até aqui. Na Nova Terra nós vamos ter as outras 10, todas elas funcionando. Então já está programado para este corpo seguir na dimensão quinta, sexta, sétima, oitava e nona, até que dali em diante a matéria deixa de existir. Então, como surgiram as primeiras encarnações? A pergunta é como surgiu a primeira? Eu não vejo como a primeira, eu vejo como as primeiras, uma semeadura. Não teria como vir um ser humano, uma alma aqui, uma só. Vieram algumas, uma porção, talvez alguns milhares. Antigamente a Terra tinha uma população muito pequena, mas precisava ter um princípio, como uma cidade que começa a ser fundada e vai crescendo. Então elas vieram e foram evoluindo, sempre com assistência de consciências superiores, porque sem assistência de consciências superiores, se a alma humana fosse jogada aqui no planeta Terra, semeada aqui sem assistência, ia desaparecer. É a mesma coisa que você plantar lá numa roça, semear alguma coisa e deixar o mato crescer. Aquilo que você semeou vai sumir. É preciso dar assistência, dar manutenção. Como nós somos fractais, nós temos o suporte das nossas próprias versões mais elevadas, e também temos o suporte de outras almas, de outras mônadas e outros mundos. É como eu sempre digo, porque eu recebi tantas vezes essa informação. Vocês não sabem o amparo que tem. Porque é preciso que vocês façam um esforço e confiem no taco. Porque se vocês soubessem o amparo que tem, vocês não fariam mais nada. Deixariam tudo para o amparo resolver. Então essa sensação de abandono aqui na Terra, ela é necessária para que nós criemos mecanismos de soluções. Criar. Como sair de uma situação. Mas o amparo nunca faltou. Desde o primeiro ser. Obviamente que se veio uma semeadura, houve alguém que caiu primeiro. Nem que seja um segundo antes, mas é um punhado de sementes que foram lançadas aqui na Terra e surgiram os primeiros humanos com alma. Alma, um fractal de alma, como nós somos hoje. Obviamente não nessa evolução, bem mais atrasado, mas no caminho desta evolução. Por isso que o ser humano se diferenciou dos demais reinos, porque ele tem uma outra consciência diferente.
faz parte da criação, mas interage com todos os outros tipos de reinos, mas ele tem uma consciência diferente porque tem a responsabilidade. Então espero que todas as perguntas tenham sido resolvidas. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.